Glória a Deus, que a paz e a graça vos sejam multiplicadas, amém? Vamos lá para o 19º dia dos 21 dias de jejum e oração, para a salvação da nossa família, para Deus responder e atender o nosso clamor e para que o nosso Deus venha usar nossas vidas para salvar os perdidos que estão aí neste mundo. Então, vamos lá. Hoje o texto que eu quero ler está no Evangelho, quer dizer, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, no verso 1 ao 3. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos de rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à direita no trono de Deus. Considerai, pois, atentamente que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Glória a Deus. O tema de hoje é a carreira que nos está proposta. E a gente vê que o livro que acabamos de ler, de Hebreus, foi escrito para os judeus, que havia se convertido e agora estavam pensando em voltar para o judaísmo, por causa da perseguição que estavam sofrendo. O autor fala da grandeza de Cristo, como ele é maior que os anjos e maior que Moisés, como seu sacerdócio é maior que o dos levitas e como sumo sacerdote, Cristo é superior a Arão. O texto que lemos começa com um portanto. Entende-se que ele está ligado aos textos dos chamados heróis da fé. Depois de falar da fé que eles tiveram, o autor fala da vida deles como sendo uma carreira. Você já pensou que a nossa caminhada cristã pode ser comparada a uma carreira? Aleluias! Já pensou nisso? Então vamos entender, primeira coisa, há uma carreira proposta para nós. Os irmãos do Antigo Testamento correram uma carreira de fé. Nós também devemos fazer o mesmo. Uma das motivações que o texto coloca é aquilo que os irmãos fizeram, os seus testemunhos. Seus atos foram testemunhas de perseverança e confiança no Senhor, apesar de todas as lutas e conflitos que eles viveram. Então, os testemunhos dele, apesar dos conflitos, lutas que eles passaram, davam testemunho da grandeza de Deus, Paulo usou a linguagem semelhante quando escreveu para a igreja de Coríntios e para Timóteo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 24 ao 27, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar a coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível, assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferido golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo está mostrando que a carreira dele, quando o atleta vai correr, são vários correndo, mas um só, que é o campeão primeiro que chega. Então nós não venhamos desfalecer. Paulo está comparando, E aqui, 2 Timóteo 4, versos 6 ao 8, diz assim, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate,
completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Ou seja, quando nós corremos, quando nós estamos nessa carreira, determinando chegar no alvo, que é Cristo, viver com Cristo, morrer para Cristo, tudo ser morrer em Cristo, né? Para Cristo não, morrer em Cristo, morrer para o pecado. E quando nós vivemos em Cristo. Quando morremos aí para os pecados. E se morrermos agora na presença de Deus, vamos ter essa coroa incorruptível. Diz assim: portanto, a carreira proposta é para aqueles que já foram salvos. Não se trata de obter a salvação, é para quem já foi salvo. Trata-se de receber a recompensa, o galardão. Coroa tem a ver com o reino. Amém? Segunda coisa que entendemos aqui, como correr tem que ser desembaraçado, não pode ter embaraço. O texto fala que temos que nos desembaraçar de duas coisas. Primeiro, o pecado. O pecado desqualifica para a corrida, pois quebra as regras, enfraquece-nos. Inveja, orgulho, impureza do coração, mentira, gênio forte, desejos incontroláveis têm que ser tratados. Visto que estamos mortos para o pecado, não podemos reter pecado. Devemos promover e fazer a restituição. Amém? Moisés proferiu ser maltratado, prazeres transitórios do pecado. Quer dizer, Moisés preferiu, tá? Moisés preferiu ser maltratado. Ele preferiu ficar junto com os hebreus ali no Egito do que estar ali como um príncipe do Egito. Prazeres transitórios do pecado. Está lá em Hebreus 11, versículo de número 25. Inicialmente, o pecado muitas vezes proporciona prazer, que é o alimento da carne. Muitas vezes seremos perseguidos ao abandonar o pecado. Olha, quando você deixa de fazer algo, as pessoas até te perseguem. Isso realmente acontece, né? E o peso, segunda coisa que temos na carreira, deixar de lado é o peso. Peso não é pecado, nem necessariamente uma coisa má. A ideia de pecado é como correr com uma mochila pesada ou com um saco nas costas. Existiu um homem que preparou um dicionário de palavras no hebraico. Resolveu destruí-lo, porque apesar de ser uma bênção, havia causado uma frieza no seu coração. Veja, o fracasso de Ló, ele era justo, mas foi exatamente mundano. Era justo, mas foi mundano, extremamente mundano. Ele preferia Sodoma, né? O fim de sua vida foi terrível. No texto da parábola do semeador, Jesus afirma: cuidados deste mundo, fascinação das riquezas, ambição sufocam a palavra. Então esse peso aí, às vezes, é que a gente vai levando a vida, mas aquela coisa querendo nos puxar para trás, nos conduzir para o caminho errado. Terceira coisa que entendemos como correr, tem que ser com perseverança. O prêmio não é concedido no início, e sim no fim da corrida. O fato de se começar bem não significa que irá acabar bem. Devemos lembrar de Salomão: começou bem demais, recebendo sabedoria de Deus e depois glórias e riqueza. Entretanto, seu fim foi muito triste. Teve 1000 mulheres e acabou trazendo culto a deuses estranhos no meio de Israel. Se houve uma pessoa que tinha todos os motivos para desistir, esse alguém foi Paulo. Foi perseguido, apedrejado, chicoteado, passou fome, frio, sofreu naufrágio, entretanto, perseverou até o fim. Quarta coisa que aprendemos como correr, né? Olhando para Jesus. Em nossa corrida devemos olhar só para Jesus. Finalmente, só para Ele, sem desviar, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. Cristo é tudo. Não podemos olhar para as circunstâncias. Por exemplo, se chover ou fazer calor, temos que ficar independentes das condições pessoais. Olhando para Jesus, crendo em Jesus, tome posse disso. Quinta coisa, como Jesus correu, né?
Jesus tinha prazer em obedecer a Deus. Ele afirmou isso várias vezes. Mas Jesus também olhou para a recompensa. Não é errado. O texto diz, mesmo sofrendo forte oposição, Jesus não desistiu. Paulo também pensava assim. Ele afirmou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, versículo 14 e 15. E o que nós concluímos com isso? Há uma carreira proposta para cada um de nós, que Deus ele propôs para nós. Não é a que nós queremos, mas sim a que Deus quer de cada um e preparou para cada um de nós. Deus tem um propósito para nós. Ele deseja que esse propósito se cumpra. Diante disso, não desanime. Olhe para Jesus. Receba sua coroa. Creia, quando você chegar lá, a virtude do Senhor será tremenda. Nada pode se comparar ao peso da glória do que há de vir sobre a nossa vida. Amém? Deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso. Senhor, guarda esse teu filho, guarda essa tua filha, esse jovem, essa jovem, que eles possam sim, Senhor, sim, cumprir a carreira, cumprir o propósito do Senhor, viverem segundo a tua vontade nessa terra, olhando para Jesus, não desistindo, não desanimando, mas perseverantes, vivendo a tua promessa. Pai querido, capacita-os para receber o prêmio da soberana vocação, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe todos vocês, que a paz e a graça vos sejam multiplicados.